A gente volta a falar sobre o projeto de lei das fake news. Você viu no começo dessa edição do Prime Time que o governo federal e o Poder Judiciário deram respostas bastante duras à resistência das Big Techs em relação à discussão que acontece no Congresso Nacional. As plataformas estariam usando seus algoritmos para dar visibilidade a conteúdos negativos ao projeto. A gente fala mais sobre esse assunto no quadro Fatos Primeiro, conversando com o nosso editor Marco Antônio Mendes. Agora, Marco, não é apenas uma percepção, né? A desinformação sobre esse projeto de lei estava ganhando realmente mais espaço e pesquisadores que monitoram as redes sociais nos últimos dias comprovaram isso. O que eles detectaram? Conta isso pra gente. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todos que acompanham a gente. Os pesquisadores estão monitorando as redes sociais desde a semana retrasada, quando o debate sobre o projeto de lei 2630, que trata da regulamentação das plataformas digitais, começou a ganhar força. Um desses levantamentos acompanhou uma série de perfis de comunicação e de políticos nas redes sociais. E o que se viu é que houve uma explosão de conteúdos publicados praticamente ao mesmo tempo. A gente preparou um gráfico para que você possa entender aí em casa também. Olha só, no dia 24, aqui no cantinho, foram poucas as visualizações em postagens, em vídeos sobre o assunto. Perceba como a quantidade aumentou muito significativamente nesses dias seguintes. Esse levantamento foi feito pela pesquisadora Letícia Capone, do Grupo de Estudos sobre Comunicação da PUC-Rio. E ela acredita que essa seja uma ação articulada e que mostra não só uma estratégia para fazer chegar o assunto ao maior número de pessoas ao mesmo tempo, mas também demonstra uma uniformização dessas mensagens. E aí a gente traz aqui, então, alguns desses conteúdos que circularam com muita força nessas últimas semanas. São todos muito parecidos, como a gente pode perceber aqui pelas suas mensagens, né? Falam que é preciso derrubar o projeto de lei, o projeto que é chamado nessas mensagens de PL da censura. Outros falam em ditadura, que o projeto transforma plataformas em polícia da internet e cria sistemas similares a regimes antidemocráticos. Falam também que deve haver uma confusão entre o que vai ser verdade e o que vai ser mentira. Semana passada, a gente trouxe aqui no Prime Time que estavam sendo publicados também conteúdos sobre censura de trechos da Bíblia. Esses são alguns dos argumentos levantados de forma estratégica para influenciar a opinião pública. São conteúdos, como a gente vê aqui, falsos. Uma outra pesquisa, agora feita pelo Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, monitorou o comportamento das próprias plataformas. E o que se viu foi justamente aquilo que a gente trouxe aqui no começo do jornal também, né? São indícios de que as buscas que os usuários faziam nos últimos dias traziam resultados enviesados. Algumas plataformas chegaram a ignorar suas próprias regras, veiculando anúncios contra o projeto. E os algoritmos deram prioridade a vídeos que continham no seu título o termo censura nas redes. Nessa tarde, eu conversei com a coordenadora da pesquisa, a professora Marri Santini, e ela explicou que o que se busca com a regulamentação é principalmente a transparência no mundo virtual. Vamos acompanhar o que ela disse. As questões que o PL coloca, que o usuário vai ter direito de negativar, que a gente chama alguns anúncios, de modular ou configurar a navegação dele e os anúncios que ele vai permitir que apareçam para eles. Isso é fundamental. Imagina pessoas que têm filhos pequenos, e que não quer que os seus filhos, por exemplo, sejam impactados com determinado tipo de anúncio, um anúncio que a pessoa considera tóxico para as crianças, por exemplo, e isso é fundamental. E o usuário tem esse direito de escolher o tipo de experiência que ele quer ter. Então, isso é uma questão fundamental que a PL coloca, esse direito do consumidor de configurar a plataforma do jeito que ele bem entender. Porque o projeto trata muito mais de transparência e de responsabilização em caso de danos, e é uma responsabilidade compartilhada, solidária com o produtor de conteúdo, do que uma censura. Não tem censura nenhuma, isso é, na verdade, até uma narrativa de desinformação que a gente considera.
A professora Marri Santini ainda falou que, mesmo se o projeto de lei for aprovado agora, ele ainda vai precisar de melhorias no futuro próximo, como, por exemplo, questões relacionadas à fiscalização mais ampla, dados a serem fornecidos pelas plataformas e também algumas questões relacionadas à privacidade, Márcio. É claro, evoluir sempre é necessário, mas é preciso agir, especialmente na questão da responsabilização das redes sociais contra as fake news. Obrigado, Marco Antônio Mendes, do quadro Fatos Primeiro.